Amanhã está no texto de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 ao 22. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 ao verso 22. Queria fazer essa leitura todos juntos, a uma só voz. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 ao verso 22. Vamos ler juntos? 2, 3 e... Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Amém. Vivemos em um tempo onde viver sem um celular virou uma tarefa quase que impossível. Praticamente toda a nossa vida está dentro desse aparelho tão pequeno. Sem o celular nós não conseguimos, por exemplo, conversar com os nossos familiares. Sem o celular nós não conseguimos saber das notícias que acontecem no mundo afora. Sem o celular nós não conseguimos trabalhar. Sem o celular nós não conseguimos praticamente nada a fazer. Vivemos em um tempo onde o celular virou algo essencial em nossa vida. A palavra de hoje, Paulo está falando para os irmãos de Tessalônica, dizendo a eles: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Esse é um texto que nós conhecemos muito bem. Paulo falando aos irmãos de Tessalônica. Mas pense bem. Os irmãos de Tessalônica, nesse texto onde vocês leram junto comigo, estavam passando por grande adversidade, irmãos. Eles não estavam em paz. Havia uma grande perseguição aos irmãos de Tessalônica. O Império Romano perseguia a igreja de Tessalônica. Não somente o Império Romano, mas também os judaizantes perseguiam a igreja de Tessalônica. E vide esse contexto que nós encontramos na igreja de Tessalônica. Vide esse contexto que nós encontramos na igreja de Tessalônica. A gente não compreende. Porque Paulo está dizendo, regozijai-vos sempre. Como é que eles podem se alegrar sempre se, enquanto eles estão vivendo ali, estão passando por tribulações e dificuldades? Como é que Paulo pode dizer, orai sem cessar, se a fé deles está dissipando diante das adversidades? E como é que eles podem dar graças se tudo que os cerca são apenas adversidades e dificuldades? Irmãos, nós sabemos que Paulo está falando tudo isso à igreja de Tessalônica porque isso é possível. Isso é possível. Irmão, não sei qual é o estado de espírito que você se encontra nessa manhã. Não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida. Talvez você diga, pastor, eu estou muito mal. Eu estou me despedaçando para poder manter a minha família. Ou você pode dizer, pastor, eu estou em profunda depressão, mas não consigo ninguém para falar aquilo que estou sentindo nesse momento. Ou você pode dizer, pastor, minha família está passando por uma tremenda dificuldade financeira. Está difícil até de manter as coisas básicas em nosso lar. Irmão, para você que tem encontrado a sua dificuldade, as suas adversidades, essa é a palavra que o Senhor está dando nesta manhã ao teu coração. Paulo diz aos irmãos de Tessalônica, regozijai-vos sempre. Como é que é possível nós regozijarmos sempre no Senhor? O que Paulo está querendo mostrar
aos irmãos de Tessalônica, pois eles estão passando por grande adversidade. Como é possível? Porque ele diz: orai sem cessar, em tudo dai graças. A partir desses 3 pontos, o que nós podemos entender, irmãos? Que a nossa vida precisa se manter conectada a Deus. Esse é o primeiro ponto. Em meio à dificuldade, em meio à adversidade, irmão querido, mantenha a sua vida conectada ao Senhor. Mantenha a sua vida conectada a Deus. Nós sabemos o quanto uma conexão de internet é importante, não é verdade? Você precisa se manter conectado para que você possa receber as informações. Conectado à tomada para que o seu celular continue carregando e continue operando. Da mesma maneira, a nossa vida precisa estar conectada ao Senhor. Quando Paulo diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, regozijai-vos sempre, ele está dizendo: mantenha a sua vida conectada ao Senhor. A nossa vida sempre precisa estar conectada a Deus. Quando ele fala regozijai-vos sempre, como é que eles podem se alegrar? Só coisas ruins estão acontecendo no teu entorno, pessoal. Só coisas desgraçadas estão acontecendo na vida dos irmãos de Tessalônica. Mas como é que eles podem se alegrar sempre? Quando você está conectado a Deus, irmão, a sua alegria não depende das suas circunstâncias, amém? A sua alegria é independente das circunstâncias que você se encontra, porque a tua alegria não está depositada no mundo, mas a sua alegria, a sua esperança está depositada no Senhor. Por isso Paulo diz: regozijai-vos sempre. É possível você se alegrar em todas as circunstâncias, é possível você se alegrar em todas as adversidades, porque a minha esperança, a minha paz está no Senhor. Irmão, por isso eu consigo ter ânimo todos os dias. Por quê? Porque a minha esperança está depositada em Deus. Eu estou conectado ao Senhor. Quando você tem uma vida conectada a Deus, irmãos, Ele supre de tudo aquilo que você precisa. Ele supre de toda a força que você necessita para poder vencer o mundo. E por isso, mais uma vez, essa manhã, irmão, você pode se regozijar mesmo diante da adversidade. Fala para o teu irmão que está do lado, ou fala para a pessoa que está mais próxima de você. Vamos nos alegrar sempre no Senhor, diga. Irmão, que bom, nossa, que bom. Parece que o pessoal vem muito cedo, parece um ambiente muito carregado, pessoal, aqui, né? Ainda o pessoal está acordando, então. Mas, irmãos, há um regozijo eterno em nós. Como a palavra diz: regozijai-vos sempre. Vocês podem se alegrar sempre, porque vocês estão conectados a Deus. Vocês não estão conectados às circunstâncias ou às adversidades que acontecem no teu entorno. Por isso Paulo está dizendo: irmãos de Tessalônica, conecte-se ao Senhor. Mantenha a sua conexão vívida em nosso Deus Pai. Quando nós estamos conectados ao Senhor, irmãos, nós podemos nos alegrar sempre. Você pode se alegrar sempre. Eu consigo me alegrar sempre, irmãos, apesar das dificuldades, porque a minha vida, a sua vida está conectada no Senhor. Irmão, você está desanimado? Você está frustrado com alguma coisa? Não desanime, não se frustre, porque você está com Deus. Você está conectado ao Senhor. E por isso Paulo diz: regozijai-vos sempre, porque a alegria no Senhor é plena. Nós temos essa alegria no Senhor. E essa alegria no Senhor, quando conectamos a nossa vida a Ele, ela será plena em nossa vida. Plena para sempre, para sempre, para sempre. A gente diz: Senhor, o Senhor é santo para sempre. A nossa vida também, irmãos. Quando nós estamos com Deus, quando nós estamos no Senhor, conseguimos o regozijo eterno para todo sempre. E por isso, irmãos, tem a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de poder servir, a alegria de poder ouvir a palavra de Deus, a alegria de poder estar nessa igreja tão boa, tão maravilhosa. Muitas pessoas
da igreja onde estava antes, na semana passada, no culto de posse, disseram: pastor, o seu semblante mudou. Falei: por quê? Como assim mudou? Você está muito mais feliz, parece. Eu falei: sério? Sério? Claro que eu tentava transmitir sempre a minha alegria, onde quer que eu estivesse. Mas, irmãos, quando nós estamos conectados a Deus, a alegria é muito maior. O semblante muda, irmãos. A alegria é diferente. Não é a alegria das coisas que o mundo provê. Não é a alegria de você ter um namorado. Não é a alegria de você ter uma namorada. É muito maior do que isso. Muito maior. Principalmente, tem irmãos que estão preparando o casamento para esse ano, né? Acho que irmãos não, né? Um casal, né? Vai ter diversidade no casamento. Vai ter, pessoal. Você acha que não? A área não tem a diversidade no casamento? Oh. Vai ter. Se não ter, talvez possa acontecer. Como é que você vai lidar com essas adversidades? É mantendo-se conectado um ao outro. Como agora? Pela alegria que há no Senhor e também conectado, irmãos, através da oração. O que é oração na nossa vida? Porque Paulo diz: orai sem cessar e seja constantemente conectado a Deus. É isso que quer dizer. Não quer dizer que você agora, a partir de hoje, orai sem cessar, você vai sair da igreja, vai conseguir orar. Vou orar 24 horas porque a palavra disse: orai sem cessar. Não. Quando Paulo fala assim para eles: orai sem cessar, é que o teu coração continuamente esteja concentrado para ouvir e buscar a Deus. É isso que Paulo está dizendo a nós esta manhã. Irmão, como você consegue manter o seu relacionamento, manter o seu casamento? Noivos, lembre-se, vocês precisam orar sem cessar. Manter-se conectado ao outro. Todo momento você precisa pensar no seu marido, todo momento você precisa pensar na sua esposa. A minha casa acho que é um pouco diferente. Eu sinto que eu faço muitas vezes a função de mulher, eu acho. Porque eu pergunto para minha esposa: Paula, você me ama? Ela diz: sim, eu amo. Obrigado, hein? Porque as mulheres geralmente, mulheres não, homem, né? Homem, eu sendo homem, né? Mulheres geralmente gostam de confirmar: você gosta realmente de mim? Não faz as perguntas? Né? Você realmente me ama? Geralmente é a mulher que faz, mas na minha casa sou eu. Para mostrar o quê? Para mostrar: eu estou conectado com você. Né? O meu coração está contigo. O meu coração está com você. Irmãos, porque nós precisamos ouvir essa palavra que Paulo diz: ore sem cessar. Ele te acredita, mantenha a sua conexão plena, sempre equilibrada com Deus. É isso que Paulo está falando aos irmãos de Tessalônica. Quando nós estamos sempre conectados a Deus, irmãos, não há falhas na comunicação. Não há falha. Quando acontecem falhas de comunicação, quando você se desconecta do Senhor, quando você deixa de pensar em Deus, quando nós pensamos em Deus todos os dias, não há como haver falhas de comunicação. Porque o Senhor está constantemente batendo a porta do nosso coração, batendo a sua porta, dizendo: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu estou contigo. Meu filho, seja forte e corajoso, porque o meu poder permanecerá sobre a tua vida. E por isso, irmão, ore sem cessar. Não é somente orar aqui, sentar aqui, orar: Senhor Deus, me ajude. Não, mas sempre seja focado, com a sua conexão voltada e ligada em Deus. Orar sem cessar é pedir a Deus o auxílio necessário em sua vida. Nós precisamos do auxílio de Deus, irmãos. Quando você está orando, você está dizendo: eu preciso da tua ajuda. Por exemplo, as minhas filhas, elas não vão pedir ajuda ao vizinho, não vão pedir brinquedos ao meu vizinho para ser dado de presente no dia das crianças. Isso seria estranho. Elas pedem para quem? Para mim. Elas entendem: ele é o pai, esse indivíduo aí é o meu pai, e por isso eu posso pedir para ele. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Nós podemos pedir ao nosso pai através do quê? Da oração. Isso
demonstra um claro relacionamento que nós temos com Ele. Amados irmãos da Igreja Destinada, nessa manhã, mantenha a sua conexão em Deus através da oração. Comunica, fala com Deus. Como é que Deus vai falar contigo? Claro, Deus vai falar contigo através da palavra, irmãos, através do mover do Espírito no teu coração. Sim, isso eu vou falar depois. Mas se o Senhor fala com você, Ele quer o quê? Que você tenha uma relação com Ele mais íntima, mais próxima cada vez mais. A minha vontade, a tua vontade, tem que ser essa, de nós, como povo de Deus, como uma comunidade do Senhor, nos aproximarmos cada vez mais uns dos outros, para vivermos o quê? Aquilo que o Evangelho diz, aquilo que é a essência do Evangelho, viver em comunhão, sendo discípulos do Senhor, propagar o reino de Deus. E por isso, essa manhã, irmãos amados, ore sem cessar. Ora ao Senhor, peça a Deus, busque a Ele, busque a Deus, irmãos, busque a Deus, para que possam sempre viver conectados ao Senhor. Como é que nós podemos, então, também nos conectarmos ao Senhor? Podemos nos conectar a Deus dando graças. Os irmãos de Tessalônica não tinham motivo algum para dar graças, irmãos, entendem? Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando por dificuldade, eles estavam numa situação muito crítica, mas mesmo assim Paulo diz, dai graças, em tudo dai graças, em todas as coisas dai graças. Por quê, irmãos? Por quê? Vai dar graça porque o Império Romano está perseguindo a igreja de Tessalônica, vai dar graça porque os judaizantes estão perseguindo os outros judeus que estão virando cristãos. Diante disso, vamos dar graça? Sim, tem que dar graça. Por quê, irmãos? Porque em todas as coisas, o mover de Deus está permanecendo na vida de cada um deles. Romanos 8:28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem. Por mais que você diga, as coisas não estão correndo bem ao meu redor, as coisas não estão dando certo à minha volta, o Senhor está fazendo as coisas acontecerem na tua vida através da tua mão poderosa. E por isso você pode dar graça. Mesmo que você tenha brigado com a sua esposa, mesmo que você tenha discutido com o seu noivo ou sua noiva, você pode dar graça ao Senhor, porque a partir de todas essas coisas, Deus está trabalhando na sua vida. Eu gosto muito de um louvor que diz assim, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou. Os irmãos já devem ter ouvido essa música, né? Aquela música, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou. Não está no nível da área, tá, pessoal? Mas a gente tem que chegar lá. Irmãos, gratidão não é somente porque está tudo certo, então eu estou muito grato, estou muito feliz. Não, irmão. A gratidão verdadeira se mostra nas adversidades. É isso que Paulo está querendo dizer aos irmãos de Tessalônica. Independente das situações, continue a dar graças a Deus. Se você estiver conectado ao Senhor, se você está conectado a Deus, você consegue dar graça, porque em todas as coisas que acontecem no teu entorno, o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para a glória de Deus. E por isso dá graça. Dá graça ao Senhor, irmãos. Agradeça ao Senhor, agradeça a Deus, todos os dias. Irmão, uma pessoa que agradece, o semblante dela já é diferente. Concorda comigo? Uma pessoa que tem gratidão no coração é diferente. Quando as minhas filhas estão gratas, porque receberam um presente da minha parte, da minha esposa, o semblante muda. O semblante delas muda.
De vez em quando elas dizem, ai papai, muito obrigado pelo presente. Mal me abraçam, mas nesse momento elas vêm para me abraçar. Aí você olha para o semblante dela, elas estão muito felizes. A mesma coisa, irmãos. Não é somente agradecer por aquilo que tem acontecido na sua vida, mas agradeça por aquilo que Deus fará no futuro também. Não é somente pelo agora que você precisa agradecer a Deus, agradeça pelo futuro, pela providência de Deus que corre na sua vida. Irmãos, como fico grato a Deus, como fico grato ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque eu posso servir a Deus. Eu fico grato a Deus porque eu posso servir a Ele. Eu fico grato a Deus porque eu vejo uma pequena mudança, mas uma mudança que está acontecendo em meio à nossa igreja. Pessoal, eu tenho uma esperança enorme que a nossa igreja irá ser uma igreja muito melhor daqui para frente. Vocês também têm que viver essa esperança no coração. Dá graça a Deus, agradece ao Senhor. Os adultos mais velhos não dizem? Uma pessoa que sabe agradecer, uma pessoa que sabe cumprimentar, o sucesso dessa vida, a vida dessa pessoa já está meio caminho andado. Uma pessoa que tem gratidão e sabe cumprimentar bem as pessoas, meio caminho andado para o sucesso, sabia? Uma pessoa que cumprimenta todos, né? Tem gente que, não sei o que acontece, não sabe cumprimentar. Irmão, cumprimenta bem as pessoas, cumprimenta os idosos da nossa igreja. O pessoal eles ficam tão felizes. Eles ficam tão felizes. Até um mero pastor indo cumprimentar a senhora. E ela assim, pastor, muito obrigado. Tanto que elas falam que eu sou bonito. Por quê? Parece que eu sempre estou batendo na mesma tecla, né? Parece que eu estou pedindo para que vocês me achem bonito, né? Mas elas olham para mim, elas ficam felizes só de olhar o semblante de gratidão que eu tenho de servir a igreja, e isso é transmitido a elas serem pastor. Como você está feliz? Ela quer dizer isso, a sua felicidade me contagia. Amados irmãos, agradeça ao Senhor, dá graça a Deus. Quando nós temos uma vida conectada a Deus, nós damos graças. Irmãos de Tessalônica não tinham nada para agradecer, mas eles estavam agradecendo. Paulo dizia, agradeça, dá graça a Ele. Dá graça ao Senhor. Porque é Ele quem está no controle de todas as coisas. E por fim, o verso termina assim dizendo, o verso 18 termina assim dizendo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade de Deus para com você, amado irmão. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Deus está ordenando você. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E por isso, irmão, se alegre no Senhor. E por isso, irmão, ore sem cessar. E por isso, irmão, dê graças ao Deus Todo-Poderoso por tudo quanto Ele tem feito. Segundo ponto, irmãos, veja o que a palavra diz: não apagueis o espírito, não desprezei as profecias. Como é que nós podemos nos manter conectados a Deus em meio às tribulações, em meio às dificuldades? É lembrando, nunca esquecendo a obra do Espírito Santo e os ensinamentos da Tua palavra. Como é que nós mantemos-nos conectados ao Senhor, irmãos? Conectados a Deus é o mover do Espírito que permanece em nós. E a partir desse mover do Espírito Santo, buscarmos todos os dias viver a palavra de Deus. É por isso que a palavra do verso 19, não apagueis o Espírito, não quer dizer que você consiga apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. Se o Espírito Santo move em você, Ele está dizendo, deixe com que o teu Espírito o Espírito de Deus faça com que você seja guiado através da tua plenitude em sua vida. Nós precisamos buscar a plenitude do Espírito em nossa vida, irmãos. Seja cheio do Espírito Santo. Porque nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus, para podermos nos atentar à vontade do Senhor.
E por isso, nessa manhã, amado irmão, você que está aqui nesse momento presente, seja movido o teu coração através do Espírito Santo. Seja movido pelo Espírito, busque a tua plenitude, irmão. A plenitude do Espírito, irmãos, o que quer dizer? Não é que você vai, a partir de hoje, a plenitude do Espírito vai fazer com que eu ore em línguas, eu consiga profetizar. Não é apenas isso, irmão, não é isso que eu estou falando. Viver a plenitude do Espírito é escutar a voz de Deus, escutar a tua palavra, ouvir a tua voz e seguir a vontade do Senhor. É o que diz Paulo na sequência: não desprezei as profecias. As profecias, no contexto desse texto, quer dizer, não se esqueça da palavra de Deus. Viva a palavra. Seja movido, aqueça-se, acenda a chama do Espírito Santo e não despreze a palavra. Viva a palavra de Deus todos os dias. É isso que o Senhor fala para nós essa manhã, amados irmãos. Nunca esqueça da obra do Espírito Santo que está acontecendo na tua vida. E viva a palavra do Senhor. Viva a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. A palavra de Deus é o nosso guia, irmãos. A palavra de Deus é o que movimenta, é o que molda a vida de um servo. A palavra de Deus é essencial para que nós possamos vencer este mundo tão vil. E por isso, mais uma vez, amado irmão, nessa manhã, conecte-se a Deus. Em segundo lugar, nunca se esqueça do mover do Espírito que acontece na tua vida. Seja pleno do Espírito Santo, irmãos. Seja pleno da palavra de Deus. Nós precisamos da plenitude do Espírito em nós, para que a chama do Espírito Santo se aqueça o nosso coração, para que assim vivamos todos os dias o que a palavra diz. Era isso que os irmãos de Tessalônica precisavam. Encher o coração do Espírito Santo, encher-se da plenitude do Espírito para poder vencer as adversidades que aconteciam no entorno dessa igreja. As perseguições, os sofrimentos, através da palavra de Deus. Irmãos, mais uma vez essa manhã, lembre-se do mover do Espírito que há em você. O Espírito fala com você. Fala como? Através da palavra de Deus. Você precisa estar mais e mais conectados para ouvir a palavra do Senhor. A gente na igreja tem algumas torres de mesh aqui, vocês perceberam? Aquelas torres de mesh, é tipo um repetidor de internet, mas um pouquinho mais sofisticado. Tem ali na entrada. Mas ali da entrada para vir para cá, o sinal do mesh ele cai demais. Aqui ele não pega direito. Mas no comecinho ali, quando está próximo, ele pega muito bem. Logo na entrada ali, do salão de culto. O que isso quer dizer, irmãos? Quanto mais próximos estamos do Senhor, quanto mais cheio do Espírito nós estamos, mais e mais conseguimos ouvir a voz de Deus e assim proceder conforme a vontade do Senhor. Você precisa se aproximar-se de Deus. Busca a plenitude do Espírito na tua vida. Busca viver aquilo que o Espírito Santo diz. Para que nós possamos ser uma igreja cada vez mais cheia para realizar a vontade de Deus. Cheia em Espírito. Cheia para fazer a vontade do Senhor. E por isso, mais uma vez, busque a plenitude do Espírito Santo. Busque a plenitude do Espírito para viver todos os dias a palavra de Deus. E por último, irmãos, encerrando a palavra de hoje, em terceiro lugar, o verso 21 diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. 22, abstende-vos de toda forma de mal. Amém. O que Paulo está querendo dizer para os irmãos da igreja de Tessalônica? Ele está dizendo, busque uma vida de santidade com discernimento espiritual. É isso que Paulo está falando aos irmãos de Tessalônica. Busque a santidade com discernimento espiritual. Não é reter tudo que é bom, meus irmãos. Por exemplo, um produtor de laranja, ele não vai mandar todas, ele vai separando a laranja boa da laranja ruim, não é verdade? Eles trabalham, tem uma equipe que prepara só a separação das laranjas boas das laranjas ruins. As laranjas boas eles importam para fora, perceberam?
Exporta, quer dizer, exporta para fora, né? As laranjas ruins ficam em São Paulo. Aí a gente toma o suco de laranja dessa laranja ruim. As de primeira qualidade, eles cobram muito mais caro e mandam para fora. As de segunda linha vai manter-se aqui, a gente vai comer e vai, né, fazer o suco e ficar feliz porque tomou suco de laranja, que gostoso. Mas é assim. Mas o que a palavra de hoje diz? Não é reter tudo, manter tudo, mas você precisa, como a palavra diz, julgar em todas essas coisas. Sabe? Olhe e veja aquilo que é bom para você, aquilo que a sua espiritualidade necessita. E a palavra diz, retém o que é bom. Retém aquilo que é bom para o teu espírito, irmão. Mas agora, elimina tudo aquilo que é ruim para o teu espírito. É isso que Paulo está falando. O coração dos irmãos de Tessalônica talvez estejam sendo tomados por uma depressão espiritual, por um desânimo espiritual. E Paulo diz, julgue isso e retenha aquilo que é bom para você e jogue fora aquilo que é desnecessário. E quando ele diz, abstende-vos de toda forma de mal, diz, não queira nenhum mal na sua vida, nada que seja contra o Senhor. Abstenha-se de todas essas coisas. O que acontece conosco, irmãos, muitas vezes? Muitas vezes a gente não entende o valor de nós vivermos uma vida espiritual plena no Senhor. Nós queremos viver a plenitude do mundo. Nós muitas vezes buscamos a plenitude que o mundo traz, queremos muito e ansiamos por isso e esquecemos de buscar a plenitude que Deus nos dá. Lembra da história do Brasil, escambo, né? Os portugueses chegaram no Brasil e viram os índios com ouros. Aí chegaram, viram, olha, tem ouro, eles estão com ouro, né? Aí começaram a mostrar, isso aqui é um espelho, gostou? Aí o índio viu, nossa, estou me vendo, estou vendo meu rosto, então dá esse ouro, eu troco com você. Aí o índio dava, porque ele não entendia o valor do ouro. É isso que está acontecendo talvez na sua vida, irmão. Você não está entendendo o quanto é importante, o quanto é maravilhoso viver a plenitude do Espírito, cheios da vontade de Deus, a comunhão com o Senhor, como isso é importante para a nossa vida. Por exemplo, uma criança que não entende o valor das cédulas, né, de notas. Ela tem uma nota de R$200, ela não sabe diferenciar da de R$2. Não sabe. Muitas vezes vivemos assim, sem entender. E por isso Paulo está dizendo, abstenha, guarde aquilo que é bom. Guarde aquilo que é bom e largue tudo que é mal, tudo que prejudica a sua vida espiritual. A mesma coisa, irmãos, quando você está fazendo uma dieta, você precisa se abster de muitas coisas. Você precisa cortar refrigerante, você precisa cortar o açúcar, você precisa cortar uma parte do carboidrato, você precisa. E tentar manter o quê? Uma refeição equilibrada para poder manter a sua forma. A mesma coisa se diz a nossa vida espiritual. Precisamos eliminar tudo que está ligado à carne. Porque a nossa alegria não está na carne, irmãos, a nossa alegria está no Espírito. E viver a vontade do Espírito. E por isso, nessa manhã, amado irmão, lembre-se mais uma vez, você precisa guardar e reter aquilo que é bom para o teu espírito, aquilo que é bom para o teu relacionamento com o Senhor, e abstenha-se, jogue fora tudo aquilo que prejudica o teu relacionamento com o Senhor. E por isso, mais uma vez, nessa manhã, gostaria que nós, no nosso Ministério Português, mais uma vez, possamos nos manter conectados ao Senhor. Conecte a sua vida ao Senhor. Quando você está conectado a Deus, você tem alegria, você tem oração, você tem gratidão. Não somente isso, irmãos, busque o Espírito Santo, busque a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus e o Espírito Santo vai moldar e transformar cada vez mais a vida de cada um. E retenha aquilo que é bom, eliminando aquilo que é mal, para que você possa viver assim, todos os dias, crescendo e amadurecendo na fé, apesar de todas as dificuldades, apesar das adversidades. Eu gostaria de terminar a mensagem de hoje dizendo, irmãos, eu também como pastor
Eu tenho minhas discussões com a minha esposa. Né? A gente briga, a gente discute. Né? Já tivemos momentos em que chegamos a um quase divórcio. Mas, apesar de tudo, Deus cuidou de nós. Por quê? Eu e ela lembramos do amor que nós tínhamos um para o outro. O que nós precisamos fazer nesse momento? Mais uma vez, lembre-se do amor de Deus para com você. Conecta o teu coração a Deus novamente. Desconecta do mundo. Tira o plugue que o teu coração colocou no mundo e coloca novamente no Senhor. Para que assim você possa viver a sua plenitude, retendo aquilo que é bom ao Senhor, abstendo de todos os pecados da sua vida, para o louvor e glória do teu nome.